Paz seja convosco, acabei de fazer meu exercício, estou com energia total e eu quero dividir com vocês o versículo que está em João 15:15. Já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aqui o Senhor, ele diz que nós não somos mais os servos. O servo é aquele que só obedece, que só faz. Ele não sabe o porquê que ele faz. E muitas vezes nós estamos na palavra, estamos convivendo num ambiente onde fala-se do Senhor, onde se prega a Bíblia, mas nós não sabemos o que nós estamos fazendo ali, nós não entendemos, nós estamos ali, mas a gente não se sente pertencente. E para que a gente possa entender que nós somos amigos, filhos, nós precisamos primeiro pertencer àquele lugar, àquele ambiente. E aí você não consegue pertencer porque muitas vezes o seu trauma faz com que você ache que você não merece ou que você não precisa. Você carrega os seus traumas de infância, seus traumas da adolescência. Muitas vezes a gente tem os nossos bloqueios que não nos deixam ir além, porque alguma coisa pode ter nos deixado muito triste e aí a gente não quer reviver aquela situação. Mas como que a gente ressignifica? Tendo novas experiências. Se nós não causarmos novas experiências na nossa vida, nós nunca vamos ver que aquela experiência foi ruim, mas que a próxima foi boa. Então a próxima pode ser melhor ainda. Quando nós vamos nos libertando dos nossos traumas, desses bloqueios que nós vamos criando, porque a gente não quer se machucar, a gente quer se proteger. É uma maneira de cuidar da gente, mas talvez seja uma maneira que não vai nos fazer evoluir. Como que nós vamos estar com o Senhor, estar dentro da palavra, sermos salvos, andar na religião direitinho, mas não sermos amigos de Deus? Como que Deus vai se revelar a pessoas que estão completamente fechadas a esse relacionamento? Porque o Senhor, ele é educado, ele não chega batendo, empurrando a porta, ele bate. Então, quando ele bate a sua porta, quando você vai até ele, ele te mostra também que você errou. As pessoas erram com você, mas você também erra. Aí você começa a olhar para o erro do outro e falar, realmente, ele errou comigo, mas eu também errei isso, isso e isso. E aí você vê que os seus bloqueios de um novo relacionamento são traumas de relacionamentos antigos, seja lá qual for. Então você primeiro precisa se curar dos seus relacionamentos, dos seus traumas internos, daquilo que não deu certo, para você ressignificar com novas experiências. E aqui Deus fala, o servo não sabe o que o Senhor faz. O servo só obedece. Você quer estar num ambiente que você só obedece, que você não entende? É muito ruim lidar com uma vida que você não entende o que você está fazendo. Você está ali no automático. É muito mais gostoso você entender, você se sentir pertencente e aí executar alguma tarefa. Pega para uma criança e dá a ordem de fazer qualquer coisa. Vamos pôr aí, guardar os brinquedos. Dá ordem. Aqui em casa, por exemplo, quando eu dou esse tipo de ordem, eles vão, mas vão daquele jeito. Se eu falo antes de jogar os brinquedos, olha, mas vocês vão guardar. Por quê? Porque vocês vão brincar à vontade e depois vocês têm que guardar, porque esses brinquedos são de vocês, vocês têm que cuidar. Eu tenho que cuidar das coisas da casa, brinquedo não é minha obrigação. Aí eles olham e entendem o que eu quis dizer. Que eles entendem a responsabilidade que eles têm sobre as coisas deles. E tem muitas outras coisas em relação à tarefa, em relação à obediência, que se nós explicamos para a criança, vira um acordo, um combinado. E muitas vezes todos os nossos combinados, eles são cumpridos. Por quê? Porque teve uma decisão na minha mente e na sua mente, que até ali a gente podia fazer, até ali a gente podia ir.
né? E aí não vira, ninguém tá fazendo mais do que o combinado. E muitas vezes a gente pode e a gente deve entregar mais que o combinado. Mas se a gente tiver pelo menos um combinado, a gente sabe que se a pessoa fizer o combinado, ela já não vai nos agredir. E aqui o Senhor fala, eu já não te chamo mais de servo. Ele não quer mais só dar a ordem e a gente cumprir. Ele pede pra gente cumprir os mandamentos dele, né? Ele dá quais são os princípios que ele quer que a gente siga. Só que ele fala, eu tenho vos feito conhecer as coisas do Pai. Ele fala, ó, tudo o que ele ouviu do Pai, ele tem contado para nós e tá na palavra. Quando nós acessamos a palavra, quando nós entendemos a palavra, nós temos condição de entender o que Deus falou para Jesus. Qual é a história verdadeira do Evangelho? Qual é a nossa verdadeira identidade a partir da morte de Jesus na cruz? O que foi conquistado naquela morte? Porque eu sabia muito bem que Jesus tinha morrido na cruz para me salvar, mas eu não sabia, muitas vezes eu não sabia o que eu podia acessar, o que eu tinha ganhado com essa morte verdadeiramente. Porque você fala, mas você ganhou a salvação. Tá, mas a salvação do quê? Ah, do inferno. Tá, mas o que é o inferno? Ah, mas você, sabe? Não, mas porque quando a gente for pra glória, lá vai ser tudo lindo, não vai ter dor, não vai ter pranto. Ok, mas e até a glória? O que eu faço com tudo isso que eu ganhei? Porque eu ganhei já é meu. Aí é meu por direito e eu não sei acessar. É como se eu te desse um livro trancado. Olha, esse livro é teu, mas você não pode abrir. Agora, nós temos o acesso pela palavra. Eu te dou um tesouro, eu te dou uma casa, falo, essa casa é sua, mas você nunca pode morar nela. Então, você não entende o evangelho se você é servo. Você precisa entender que você tem que ser servo do seu eu, do seu corpo, né? A nossa carne, ela tem que se sujeitar à servidão. A nossa alma tem que ser liberta, porque são onde estão os nossos pensamentos. Nós precisamos libertar nossa mente de tudo aquilo que a gente viveu antes, porque o Senhor fala que nós devemos ser renovados pela nossa mente, pela transformação da nossa mente, porque com a mente de antes de conhecer a palavra, nós não vamos conseguir acessar aquilo que o nosso espírito já ganhou quando Jesus morreu na cruz. Então é isso que eu quero te convidar. Presta atenção na palavra de Deus, tenta entender melhor o que você ganhou, dá à sua mente espaço para coisas novas, para ressignificar o passado, porque aí você se torna amigo de Deus. E quem é amigo caminha junto, senta à mesa junto. Aí você fala, tá, mas eu sou amigo de Deus, vou sentar na mesa de Deus de que jeito? Se você olhar a sua vida, você vai ver que a glória de Deus se reflete através da sua vida, em todos os aspectos. Então, o que você tem que fazer primeiramente? Entender que você não é mais servo, você é amigo. Amigo tem acesso à casa, amigo tem acesso à mesa, amigo tem acesso às intimidades, amigo tem acesso ao colo. Então, pensa, você tem acesso a tudo isso e muitas vezes não vai porque você acha que você é só servo. Você não é mais só servo. Você tem que servir ao Senhor porque Ele é teu Deus, porque você ama Ele, mas você tem que entender que você é amigo. E quando você é amigo de Deus, você faz as coisas porque você comprou a causa. Você não faz porque você tá obrigado. Eu não sirvo ao Senhor porque eu sou obrigada. Tudo que eu vou fazer pro Senhor, eu faço com alegria. E você já reparou que um amigo te pede um favor? E se você tem condição de fazer, você faz feliz? Você não faz aquilo lá triste, achando ruim? Você serve a uma outra pessoa com alegria. Então, que você possa entender que para você ter acesso a essa amizade com Deus, primeiro você tem que entender quais são as promessas, mas também quais são o que você ganhou com a morte de Jesus. Porque para você libertar a tua mente daquilo que você já tinha como verdade, você precisa conhecer Jesus. E como que você conhece Jesus? Pela palavra. Então, aonde está o seu verdadeiro tesouro?
é a Bíblia, é a palavra, tá? A gente pode aprender muitas coisas com outras pessoas, nós podemos aprender muitas coisas, muitas revelações com nossos líderes, né? Mas nós precisamos ter um relacionamento direto com a palavra, porque o Espírito Santo, ele veio para morar em mim. Se o Espírito Santo mora em mim, eu não preciso que uma pessoa faça aquilo que ele pode fazer, porque ele é suficiente. Deus, ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Mas ele prometeu para quem? Ele prometeu na palavra, tá tudo na palavra. Então, que você possa primeiro colocar a sua mente em ordem, entender que o seu corpo é escravo, que você precisa sim dominar o seu corpo, mas que você precisa também trabalhar a sua mente e libertar ela, para que o seu espírito, conectado ao Espírito de Deus, viva os planos de Deus já aqui nesta terra. Porque como que nós vamos para a glória com o Senhor ainda cativos? Não é um pouco triste pensar que nós vamos morar com Deus, com o Todo-Poderoso, com o Soberano, e estamos aqui arrastando corrente? Porque não foi para isso que ele nos chamou para a liberdade, ele nos chamou para a vida eterna, ele nos chamou para sentar à mesa com ele. Como que eu sento à mesa com o Senhor e a luz dele não reflete em mim? Sabe, eu fico questionando como. Por muito tempo eu não tinha essas respostas, mas eu estou buscando. E a palavra diz tudo. Todas as respostas que nós precisamos tem na palavra. Então, para fazer algumas perguntas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua essência. Se você começar a analisar de onde você veio, como você foi criado, você vai perceber que você você foi feito como uma árvore, né? Nós viemos lá do pó da terra. A árvore, ela sai da terra. Então, tem muita revelação. Eu tenho estudado muito Gênesis e isso tem aberto a minha mente, tem feito de mim uma nova pessoa e com os novos olhares. Por quê? Porque nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor entregou na nossa mão. A nossa vida não é para só ser vivida. O Senhor, ele nos deu os talentos e ele espera que a gente multiplique eles. Mas isso vai ficar para um próximo bate-papo, porque eu quero que você reflita primeiro o que é ser amigo. Porque você não sabe o que é ser amigo de Deus, mas você sabe o que é ser amigo aqui nessa terra. Se você não sabe o que é ser amigo aqui nessa terra, você precisa entender que Deus nos convidou para ser amigo. E para que a gente possa ser amigo, nós precisamos primeiro tratar aqui, abrir a nossa mente, para que Deus possa colocar quais são os planos dele. Sem conhecer os planos, a gente só está vivendo. Conhecendo os planos, a gente está existindo através de Deus. Então ele derrama todos os dias o maná. Todos os dias vem do alto. Tudo que nós precisamos. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Tudo o quê? O pão? A comida, a vestimenta? Não é só disso que ele tá falando, é tudo. É a energia, é a sabedoria, é o nutriente, é a vida no corpo, é um coração batendo. Porque às vezes a gente só quer olhar o que nós temos, mas o que nós somos? Porque para ter determinadas coisas, primeiro a gente tem que ser. Como é que eu vou ter alguma coisa se eu ainda não sou? Eu ainda não sou especialista naquilo, eu ainda não sou uma pessoa que é interessante em determinados assuntos, eu ainda não sou a minha profissão, né? Não sou, a gente não tem, né? A gente fala que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Tudo o resto eu faço. Mas para pensar. Como que você vai ter coisas se você ainda não é? Você é quem? Você sabe responder o que você é? Porque eu fiz uma pergunta para uma pessoa, eu acho que eu posso falar o nome porque eu tenho muita intimidade. Eu fiz várias perguntas para minha irmã e eu disse assim para ela: quem é? E falei o nome dela. Quem é a Cádila? Eu sei que ela vai me dar essa liberdade porque a gente tem muita intimidade. E eu fiz mais outras tantas perguntas e aí nós fomos conversar.
E quando nós fomos conversar, a gente ficou no Quem é a Carla mais de 3 horas. E ela falou, mas e o resto das perguntas? Eu falei, não adianta a gente ir pro resto das perguntas. Você não sabe me responder a primeira. Sabe responder de qualquer jeito, mas saber a resposta mesmo verdadeira, para pensar para ver se você sabe. Ah, eu sou mãe, eu sou fulana, eu sou filha da fulana, eu faço isso, eu faço... Muitas vezes você vai ver que a resposta é no automático. Antes de termos uma profissão, antes de termos filho, antes de termos marido, antes de termos uma mãe, ele nos formou lá. Ele já tinha a nossa história escrita na palma da sua mão, sabe? Então você precisa pensar que quem é você? Quem é você vai mudar muita coisa. E eu acho que essa viagem interior, ela tem me libertado cada dia mais. E o Senhor tem me dado a oportunidade de conhecer de perto quem é Ele. Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou muito parecida com Ele. Eu não posso achar que eu sou tão pequena, que eu sou tão inferior. Eu tenho que ter a consciência que, sendo imagem e semelhança do Criador, eu posso sim todas as coisas através dele. Então a gente tem que pensar primeiro quem somos nós, para daí a gente conseguir nos relacionar, não só com as outras pessoas, mas com Deus. Porque se a gente não se relaciona com Deus da forma certa, a gente nunca consegue acessar as bênçãos que o Pai tem para nós. Ele fala, filho, eu tô aqui, mas você não consegue chegar. Se você põe uma grade entre você e o seu filho, uma grade mesmo, ele tá chorando do lado de lá e você tá do lado de cá. Você fala, vem filho, eu tô aqui. E só ele tem como apertar o botão. E ele não aperta o botão, ele não vai chegar até você. Mas aí ele é um bebê, ele não sabe apertar aquele botão. O botãozinho tá lá e ele não sabe, ele não consegue, ele chora, você não consegue chegar. Então tem determinados botões aí da nossa vida que é nós que temos que apertar. O Senhor já tá lá, Deus já tá lá, filho, aperta esse botão, reseta essa sua experiência, reseta isso aí que te ensinaram errado. A pessoa que te ensinou errado também aprendeu errado e foi aprendendo errado, vem desde o Éden, todo mundo aprendendo errado. Então, imagina para chegar até aqui o tanto de coisa errada que foi aprendida. Mas a palavra tá aqui para a gente poder aprender o certo. Então, o meu convite é, assim como um bebê que não dá conta de apertar um botão e chegar até sua mãe, porque a mãe tá lá falando vem, é assim conosco, que nós possamos olhar para dentro de nós, ressignificar muitas coisas que nós precisamos ressignificar. Há um tempo que nós precisamos parar para olhar para dentro de nós mesmos. E aí, depois que a gente reseta algumas coisas, a gente abre um espaço no nosso cérebro, na nossa mente, para começar a colocar novas experiências com Deus. Então, que você possa apertar esse botão aí, que você possa falar, pai, eu quero me achegar a você. Ah, como que aperta esse botão? Com a palavra. É a palavra que vai mudar tudo que você sente, que você pensa. Mas não é só ler. Leitura não muda ninguém. É ler e praticar. Ah, mas como que eu vou praticar? Então, aqui na própria palavra diz que a gente precisa ser humilde, que a gente precisa ser sábio. E quando nós temos a oportunidade de ser humilde, de ser sábio, muitas vezes a gente não é. A gente deixa passar essa oportunidade. Eu vou dar 2 exemplos rápidos. Humilde. Às vezes uma pessoa que nos feriu, porque ela também, pensa, você tem que olhar para a pessoa que te feriu, pensando que ela também tem os traumas dela, também tem os bicho-papão dela lá na cabeça.
Aí você não tem coragem de ir lá pedir perdão pra ela, você não tem coragem de falar com ela, você não tem, ela tem os mesmos traumas que você e talvez até piores e você nem sabe. Mas você, sabendo que Deus nos pede a humildade, não tem coragem de ressignificar. Então você não treinou, você leu a palavra, Deus está falando que nós devemos perdoar. Na palavra ainda diz que se alguém tem algo contra você, não é você contra a pessoa. Se você sabe que alguém tem algo contra você, você tem que ir lá e pedir perdão. Mas você não. Eu não vou fazer isso. Não é assim. Não é assim. A palavra tá falando é assim. Então aí você não vai fazer. Aí tem um outro exemplo. Deus fala pra gente que a gente quer ser sábio, a gente pede pra Deus, que na palavra tá escrito, vamos pedir sabedoria, porque a sabedoria Deus dá a todos. Não, vai vir um tolo me afrontar, a pessoa não é tola, ela teve uma atitude tola, porque muitas vezes são as pessoas que estão ao nosso redor. Pode ser seu marido tendo uma atitude tola, seu filho tendo uma atitude tola, sua mãe, seu amigo. Aí a pessoa tem uma atitude tola, ao invés de você olhar e falar, ele tá sendo tolo, é a oportunidade de eu ser sábia. Não, imagina, eu vou devolver a altura. Imagina, que eu vou agir diferente. Você entendeu? Então, o que é praticar a palavra? É quando vier a oportunidade. Tem que perdoar 70 vezes 7. Não, eu não vou perdoar mais essa pessoa. Eu cansei de perdoar essa pessoa. Não dá. Aí você não tá praticando a palavra. E o Senhor nos convidou para sermos não só ouvintes, mas praticantes. Então, o meu convite pegue uma das passagens, coloca no teu coração e fala, eu vou praticar até eu ficar bom. Aí depois você vai pra outra, depois você vai pra outra. E aí você vai vendo que você vai praticando, até ser conhecedor da palavra. Quando você começa a ser conhecedor da palavra, você vai tendo a visão de Jesus. E quem deu a visão pra Jesus? Deus. Aí acabou, meu bem. Acabou, porque o seu coração vai ficando limpo. Eu tenho uma palavra que é a palavra da minha vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Esse é o versículo da minha vida, só que muitas vezes eu perdi essa palavra. Por quê? Porque eu já estava assim, eu tenho que guardar meu coração, as pessoas me machucam, eu tô cansada disso, papapá. Sabe o que eu fazia? Eu excluía as pessoas. Eu bloqueava o acesso das pessoas ao meu coração para proteger o meu coração. A palavra está dizendo que era para eu proteger o meu coração. Mas não é isso. Não é isso. Só com o Espírito Santo você consegue entender que quando ele diz guarda o teu coração, guarda aquilo que você sente, guarda como você sente. Guarda quando uma pessoa vier te afrontar e entende que você precisa ter misericórdia dela, que ela também tem os traumas, que ela talvez não fez por mal, é porque ela tá repetindo aquilo que ela aprendeu. Olha como mudou tudo. Eu guardava o meu coração. Ninguém vai me magoar. Não, chega disso. Entendeu? Eu vou lá, abro o meu coração, eu quero ser amigo da pessoa, eu quero fazer o bem pra pessoa, a pessoa me machuca. Então, o que eu fazia? Trancava meu coração. Não era isso. Não era. Era como eu senti que significa esse versículo. Como você sente, como você olha, como você entende. Aí acabou. Agora eu não sinto mais como eu senti. Mas você então agora virou santo. Não, muito pelo contrário, tem que matar a minha carne todo dia. Eu ainda lembro dos momentos que eu fazia isso e fiz recentemente ainda. Tem coisas que eu ainda estou mudando, enquanto eu estou falando com você, eu estou mudando. O meu pastor diz toda hora, estou em obras. Eu vou estar em obra até morrer, porque o dia que eu parar de estar em obras, não tem mais nada que eu possa fazer aqui nessa terra. Deus não nos chamou para estagnar. Então eu estou em obras, todos os dias eu aprendo, todos os dias eu estou tratando o meu coração, porque senão eu volto àquela antiga prática. E Deus não quer aquela antiga prática. E se ele me ensinou como é esse versículo, que é o meu versículo da vida, principalmente, é porque ele quer que eu pratique conforme a palavra, não conforme eu quero. É muito mais fácil eu fazer conforme eu quero. Fala a verdade. O meu jeito é o mais fácil. O do Senhor, não. Só que como que eu vou ser amiga dele se eu não faço aquilo que
Ele me ensinou. Se eu não sento, como é que eu vou sentar à mesa com ele, com o meu coração todo trancado? Eu posso trancar para o mundo, meu coração, só que com o coração trancado, ele tá trancado. Ele se tranca também para as coisas do céu. Ele se tranca também para receber o Espírito. A minha mente não me libera a conectar com o meu espírito. Por quê? Porque minha mente vai estar sempre cativa. Então é esse o meu convite. Vamos libertar a nossa mente, porque nós já estamos em Cristo. Tem muita gente que eu conheço e eu posso falar com propriedade. Eu estou fazendo isso, eu comecei a questionar Deus por conta de ver as pessoas salvas, as pessoas em Cristo completamente cativas, e eu não entendia, e eu falei, eu não quero ser mais uma. Então foi por isso que muito do que eu questionei o Senhor, ele me respondeu, porque eu não aceitava sair do mundo, deixar de ser escravo dos meus prazeres, dos meus vícios, para ser escrava de uma religião. Porque eu mudei de religião ou eu estou numa religião e vou ficar escrava dela. Não, eu quis entender. Quando eu quis entender, o nosso pastor, ele nos explica tudo sobre a liberdade em Cristo. Só não entende quem não quer. Só que mesmo assim, tem a questão de você jogar a semente, mas a terra não tá boa para receber. Então, às vezes até cresce um galinho, mas não vai para frente. Por quê? Porque a pessoa tá aqui, ó. E aí eu falava, Jesus, eu tô tão perto dessas pessoas, o que eu posso fazer para ajudá-las? E aí eu comecei a mexer na terra dessas pessoas. E aí você descobre o tanto de trauma que existe, o tanto de bloqueio que nós vamos colocando. E eu sei que Deus ainda vai me usar grandemente para isso, porque tem sido um tempo de muito aprendizado. E nós vamos conseguir juntos nos libertar, porque Jesus nos fez livre. Aquilo que nós podemos acessar depois da morte de Jesus na cruz é muito forte, é muito forte. Quando a gente fala o véu foi rasgado, a gente pode falar com Deus. Ninguém nem sabe o que significa véu ser rasgado, poder falar com Deus. Fica achando que é ficar reclamando, murmurando. Não, a gente precisa se conectar. É conexão, a gente agora tem um acesso direto. É como se Deus, ele viesse no Éden de novo. E aí a gente perde essa oportunidade de passear. Eles passeavam para poder ver se estava tudo em ordem no reino. Quando o Satanás fala que eu venho de passear sobre a terra, ele não estava passeando que nem a gente faz um passeio, não. Passear é tomar conta do que é meu. Nós precisamos tomar conta do que é nosso. Deus já nos deu. Nós não podemos entregar assim de mão beijada. E isso tem fervido ao meu coração. É muita gente pegando o seu direito de liberdade e entregando na mão de passado. O passado passou. O dia que nós temos é hoje. Eu não sei nem se amanhã vai existir. Nós não sabemos se amanhã existe. Todo dia que é hoje, que vira amanhã, vira hoje. Então amanhã não existe, a gente tem que construir a hoje. E é esse convite que eu quero te fazer. Vamos abrir a sua mente para que nós possamos, com a mente aberta, acessar o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele só é revelado para quem abriu a sua mente. Porque caso contrário, vira um livro. E aqui na palavra nós temos todas as revelações que o próprio Deus nos deu. Então, se eu tiver que te dar um versículo, medita nesse. João 15:15. Já não vos chamo de servo, o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe quais são os planos, os projetos. Que você seja amigo de Deus, amigo de Jesus, porque aí o Espírito Santo que está em você vai conseguir te contar, vai conseguir te revelar as coisas do alto. Em nome de Jesus, abre a sua mente. Fala, eu não quero mais ficar no meu passado, eu quero abrir mão. Eu não sei abrir mão do passado. Tem um jeito da gente ressignificar. É quando a gente perdoa as pessoas, quando a gente perdoa a história das pessoas, quando a gente tem misericórdia pelas pessoas, quando a gente começa a olhar para as pessoas e ver que elas também foram feridas, que elas também foram maltratadas. Porque quem tem mais dá mais, a palavra diz, é melhor dar do que receber. A partir do momento que você recebeu alguma coisa de Deus, você já tem a condição de dar. Dê a misericórdia, dê o perdão para o outro. Começa por aí.
Começa a olhar para as pessoas e olhar que vê coitados. Não coitados de coitadismo, não, mas olha, passou também por muitas lutas. Eu aponto meu dedo julgando e eu quero que as pessoas façam como eu quero que elas façam, mas elas não têm condição. Às vezes elas não fazem, não é porque elas não querem, é porque elas não têm condição de acompanhar o teu raciocínio. Então tenha misericórdia. Assim como Deus fala tanto das crianças, você quer cobrar de uma criança de 5, 6 anos, de 10 anos, a mesma postura que você tem. Olha o tanto de coisa que você já viveu. O seu cérebro já expandiu muito. Às vezes vai ensinar um filho a fazer uma tarefa, não tem paciência. Porque eu já falei 10 vezes A mais A B mais A é Bá. Às vezes a criança não entendeu ainda. Ai, mas isso é muito fácil para você que já passou por essa fase. Para aquela criança ainda não. Se a gente começar a ter misericórdia, ai, derrubou o suco na mesa. Derrubou mesmo, tá aprendendo a segurar a jarra agora. Sabe? Aí muda tudo, o jeito da gente criar os nossos filhos, o jeito da gente se portar, aquilo que vai nos ferir, nos tirar a paciência muda. Então é isso. É sobre você entender que você precisa começar do começo. Qual é o começo? Você. Você ressignifica a sua vida, o seu jeito de olhar, de pensar, o seu coração. Guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você vai ser a saída que Deus vai usar para chegar a outras pessoas. A saída da vida é aonde passa. Por que ele fala do coração? Por que esse exemplo do coração? Porque o coração é a fonte que joga sangue para o corpo inteiro. Aí o meu coração tá totalmente bloqueado, totalmente trancado, totalmente sujo. Eu só vou jogar coisa suja, meu corpo não vai ser bom. Então que a gente possa guardar o nosso coração de como sentir. É como sentir que ele quer que a gente guarde o nosso coração. Não é das pessoas acessarem, é para dar acesso às pessoas. Algumas vão nos machucar, mas algumas vão nos curar. Porque pessoas ferem, mas pessoas curam. Muitas vezes são pessoas, muitas vezes não, 100% das vezes são pessoas que curam o nosso coração por meio de Jesus. Jesus, ele usa as pessoas, ele fala que ele usa as pessoas. Você pode ver que uma pessoa que fica muito sozinha, Jesus não consegue acessar, porque não é assim o plano de Deus. O plano de Deus não é nós sermos curados somente direto de Deus e não passarmos isso para mais ninguém. Alguma pessoa fez alguma coisa que te feriu, mas alguma pessoa fez alguma coisa que te curou. Ah, mas aí o que você faz? Você foca só na pessoa que te curou, te feriu. Você só pensa nessa pessoa, você só olha para essa pessoa. Tá, mas e a pessoa que te curou? Você não vai agradecer? Você não vai olhar para ela? Você não vai querer ser igual a ela? Não, eu prefiro ser igual a pessoa que me feriu. Aí é onde você perdeu o acesso. Deus te deu um acesso, que é através da morte de Jesus, uma liberdade. Você perde o acesso. Aperta o botão. Vamos começar com esse botão aí, ó, mudar esse botão, que você vai ver que muitas coisas serão transformadas por meio da sua vida. Transforma a sua vida que você vai já transformar seu ambiente, a sua casa vai mudar, os seus filhos vão mudar, os seus parentes vão mudar, seus amigos vão mudar, porque você vai conseguir mudar primeiro a fonte. Talvez você é a fonte. Quem despertou primeiro é a fonte. E bora ressignificar, porque nós temos muita coisa para fazer. Deus nos chamou para edificar. Nós peça você como uma pessoa que edifica, ressignifica, liberta, cura. A gente está aqui é para isso, para fazer o bem, para viver bem, porque quando chegar na glória nós vamos desfrutar de tudo que nós fizermos aqui. Toda semente jogada em boa terra frutifica, floresce, e nós somos a boa semente do Senhor. Que você possa ficar com essa mensagem e praticar. Não sejais ouvinte, mas sejamos praticantes da palavra do Senhor. Pratica hoje uma, amanhã outra, depois outra, que você vai ver que você vai criar o hábito de praticar aquilo que o Senhor te pediu. Um beijo, você fica com Deus, faça valer o seu dia. Pega o maná e faça o seu dia feliz. Faça um excelente dia. Faça a palavra ser concreta na sua vida. Faça aquilo que tem que ser feito hoje, porque a gente não sabe se amanhã vai chegar. Até breve.